Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo da derrota do Sport para o Vila Nova em Goiânia por 2-0 na última sexta-feira. Então o Guto Ferreira tem a sua primeira derrota no comando do Sport, vindo de um empate contra o Santos fora de casa, uma vitória na Bacia das Almas contra o Amazonas em Recife, e aí, fora de casa agora, Guto perde a sua primeira partida no comando do Sport. Basicamente, o Sport fez um jogo muito ruim, conseguiu ser pior do que contra o Amazonas. Foi um time que foi envolvido pelo Vila Nova o primeiro tempo inteiro, em que o Vila Nova marcando alto dentro de casa, imprimindo muita velocidade, jogando em muita transição ofensiva e contra-ataques, contra um Sport que basicamente não tinha saída de bola, recorria demais às ligações diretas infrutíferas, porque o centroavante utilizado nesse jogo, no caso Gustavo Coutinho, não conseguia reter nenhuma bola praticamente pelo alto. É um cara cujas qualidades eu questiono demais, porque é um jogador alto, forte e que não consegue reter a bola pelo alto. Em vários momentos os zagueiros adversários conseguem ganhar essa primeira bola, se torna equivocada, porque se o Sport opta por um jogo de lançamentos diretos para o seu centroavante e o centroavante não consegue ganhar esses duelos aéreos contra os zagueiros, o Sport fica toda hora sem a bola e aí o adversário com a bola consegue iniciar uma nova fase de construção. Isso aconteceu muito no primeiro tempo contra o Vila Nova. O Vila Nova conseguia desarmar o Sport em todas as jogadas no seu campo de defesa, entrava em transição e o Sport defensivamente falhava demais, tanto pelas laterais, pela esquerda com Cariús, pela direita com Di Plácido, no miolo da zaga com Castan, com Alisson também. Então o Vila Nova pressionava o Sport, criou duas chances antes do primeiro gol e aí foi lá e abriu o placar ainda no primeiro tempo, fazendo 1-0. E aí no intervalo eu pensei que ele ia fazer algumas modificações para arrumar o time. E eu não falei a escalação justamente por conta disso. O Sport entrou com Kaique França, Di Plácido, Alisson, Castan e Cariús, Luciano mais uma vez, Felipe, Lucas Lima no meio, Wellington Silva pela direita, no ataque Coutinho e, pasmem, na ponta esquerda, Fabrício Domingues. Fabrício Domingues nunca jogou nessa posição e nessa função. Foi um cara que, quando chegou no Sport, as informações que vinham da Argentina era que ele podia fazer a função de lateral direito, ponta direita e, obviamente, como a de segundo volante, que é a posição dele. E aí Guto Ferreira coloca ele de ponta esquerda, esperando o quê? Que ele cortaria da esquerda para a direita e batesse no gol. Porém, ele não apresenta essas características. Fabrício Domingues joga mais na posição dele, que é essa de segundo volante, em que ele tem o espaço aberto. A gente já fez um vídeo aqui sobre o posicionamento de Fabrício Domingues, dissecamos onde ele joga melhor, onde ele não joga bem, e ele precisa jogar com esse campo aberto, porque ele chegando de trás consegue finalizar em gol e construir jogadas. Foi assim nesse jogo contra o Vila Nova. A única oportunidade clara que o Sport teve foi com ele, só que a bola estava alta no gramado, ele bateu e a bola subiu demais, mas ele finalizou muito parecido com aquela finalização contra a Chapecoense. Naquele jogo ele fez gol, mas contra o Vila Nova infelizmente ele não fez. E aí o que é que o Guto faz em relação a modificações? Tira Cariús e coloca Dalbert. Mantém a mesma coisa, Luciano, que na minha opinião está sendo a invenção dele, é um jogador extremamente limitado, que não está agregando em nada no Sport nesse momento da temporada, já jogou alguns jogos e parece um volante comum, que nem para rotação de elenco pro Sport serve, e ele continuou deixando Fabrício Domingues por ali. O que eu faria? Recuaria Domingues para jogar com Felipe, manteria Lucas Lima no meio, abria Wellington Silva pela esquerda e Lene Lobato na direita, e ainda tiraria Coutinho e colocaria Zé Roberto para fazer o Sport jogar com mais posse de bola. O Sport voltou mal para o segundo tempo, Vila Nova administrando e ainda com mais posse de bola, criando volume de chances, e aí numa transição o Vila Nova conseguiu pela direita cruzar uma bola, e aí o jogador do Vila Nova atacou o espaço sozinho e aumentou, fazendo 2-0. Ali, Guto Ferreira já tinha colocado em campo Titi Ortiz e Lene Lobato, mas não ajustou essa parte ofensiva do Sport. Ele basicamente colocou dois jogadores ofensivos e empatem aí, depois de estar perdendo e não ter demonstrado o mínimo de reação. No caso, o time, obviamente. Então, são questões assim que Guto Ferreira vai minando um time, desorganizando o time do Sport, ele está descaracterizando algumas coisas positivas que o Sport tinha com Mariano Sosso, vai escalando jogadores que não têm a mínima condição de estarem como titulares, como o próprio Luciano, colocando Fabrício Domingues como ponta esquerda, outrora no meio campo,
Luciano Castan vem falhando muito, inclusive esqueci até de falar, nesse segundo gol, o gol do Vila Nova só sai graças a uma saída errada, mais uma de Luciano Castan, assim como foi contra o Botafogo de São Paulo, ele fez mais uma vez contra o Vila Nova. Então assim, é um time que vem passando por um momento ruim de confiança e alguns jogadores tecnicamente abaixo, com um treinador que chegou e está destruindo o que de bom tinha ali. Obviamente o Sport de Sosso tinha alguns defeitos, eu fui a favor aqui da demissão dele, porém, desde que o Sport trouxesse alguém minimamente igual a Sosso em modelo de jogo, o Sport rompeu completamente com essa linha de trabalho, trouxe Guto Ferreira, que é um cara que tem escolhas conservadoras, defensivas, resultadista, que dá coletivas incompatíveis em relação ao que a gente vê dentro de campo. Então assim, mais um jogo ruim do Sport, e o Sport de novo tá retomando aquele sentimento que pelo menos para mim tá acontecendo dessa forma, que quando o Sport joga fora de casa, por exemplo, e leva o primeiro gol, eu largo o jogo. Basicamente o Sport não tem poder de reação, o time entra em parafusos, Guto Ferreira começa a demorar a mexer no time, e quando mexe errado, os jogadores não se encontram ali, da defesa principalmente, e aí vem aquele sentimento de o Sport sem poder de reação alguma. Então agora vai pegar o Curitiba na próxima quinta-feira, o técnico já pressionado, o time pressionado, eu acho que vai haver uma desmobilização em relação ao público nesse jogo, ninguém vai para a arena de 9 horas da noite, eu acho muito complicado, o Sport aí, entre aspas, né, tendo um clima ruim com a torcida, brigando com a torcida em relação à demissão de treinador, contratação de Guto Ferreira, alguns questionamentos de jogadores em campo. Então é um jogo difícil, de duas equipes tradicionais. O Curitiba não vem fazendo uma boa Série B, mas eu acho que pode dar trabalho ao Sport. Mas se fosse para apostar aqui, vai ser de novo aquele jogo lento, um jogo pesado, um jogo que o Sport não vai jogar bem, mas eu acho que dentro de casa o Sport minimamente vai impor alguma pressão e vai vencer o Curitiba. Mas aí nada garante que o Sport vai colher 3 pontos contra o Brusque, que é um time muito ruim nessa Série B fora de casa, no próximo final de semana. Então a gente vai viver essa oscilação permanente e torcer para que em dezembro o Sport consiga subir para a Série A mesmo com essa oscilação. Esse não é o ideal do que eu penso sobre futebol. Eu faria totalmente diferente do que a gestão do Sport vem fazendo, mas cabe a mim aqui me comunicar com vocês, a gente trocar essa ideia e no fundo torcer também para que o Sport obtenha algum sucesso no final da temporada. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui. Pelo Sport e Tudo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain.